Olá, Israel! Bem-vindo a De Volta! Hoje vamos falar sobre as 10 curiosidades sobre Jesus. Curiosamente, em latim, Jesus é chamado de Jesucristo, que significa o Cristo, Filho de Deus. Mas por que ele foi chamado de Jesus? Qual é o significado do nome Jesus? Prepare-se para ficar surpreso. Jesus era judeu. Ele nasceu em Belém da Judéia. Seus pais, Maria e José, eram judeus, e ele cresceu em Nazaré, na Galiléia. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, versículo 1, encontramos a resposta para a pergunta. Leia comigo. Logo após o nascimento de Jesus, Herodes, o rei, sendo avisado em sonho, teve medo e se levantou aquela mesma noite. N.A. das Escrituras. Herodes era rei da Judéia. Naquele tempo, os reis, príncipes e líderes usavam o título de rei ou senhor. Por exemplo, em Gênesis, capítulo 14, versículo 18, lemos: No dia das Escrituras, Melquisedeque, rei de Salém, lhe ofereceu pão e vinho. Então, Herodes era rei de um lugar chamado Salém. Salém era outro nome para Jerusalém, como podemos ver em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Então Herodes, o rei de Jerusalém, tomou consigo a dote de Salomão, seu filho, 30 talentos de ouro e 100 talentos de prata. Então Herodes era rei de Jerusalém. Jesus era judeu. Seu nome era Jesus de Nazarete, da região da Galiléia, na Judéia. Herodes, o rei da Judéia, teve um sonho. Um sonho que o anjo Gabriel apareceu para ele e disse: Herodes, o rei. Anjos usavam o título de rei para se referir aos reis da época. Então, Jesus era Jesus, o Cristo, o Messias. A palavra Jesus vem do hebraico Joshua, que significa salvação. Por isso, Jesus é a personificação da salvação, o Salvador. O anjo Gabriel anunciou o nascimento de Jesus para os pastores. O anjo Gabriel usava o título Senhor para se referir a Jesus. Gabriel estava no templo de Jerusalém, na entrada do templo, onde as ofertas eram dadas e levadas, e viu um anjo anunciando a todos os habitantes de Jerusalém o nascimento do Salvador. O Salvador havia nascido em Belém de Judá. Curiosamente, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus tinha um irmão chamado Tiago, que não era filho de Deus, mas sim filho de José e Maria. Tiago era meio-irmão de Jesus. Em João capítulo 7, versículo 5, encontramos esta passagem. Pois nem mesmo os seus irmãos entendessem a Escritura, pois diziam: Não é este o Cristo? De onde, pois, vem ele a soberba? N.A. das Escrituras. Os irmãos de Jesus não entendiam que Jesus era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Tiago, que era filho de José e Maria, era meio-irmão de Jesus, mas mais tarde se tornou apóstolo e escreveu uma carta da qual hoje fazem parte as Sagradas Escrituras. Jesus tinha 33 anos quando começou seu ministério. Jesus não começou seu ministério imediatamente após seu batismo. Após ser tentado por 40 dias no deserto, Jesus começou a pregar o arrependimento, dizendo: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4, 17. Em sua primeira viagem missionária, Jesus chamou os 12 apóstolos. Sim, 12. Pedro, o pescador, e seu irmão André, Tiago, o filho de Zebedeu, e seu irmão João, o apóstolo. Levi, também conhecido como Mateus, era cobrador de impostos. Simão, o cananeu, era um especialista em moeda, um cambista. Tomé, também conhecido como Dídimo, era sapateiro. Mateus era carpinteiro. Tiago, o menor, era pescador. Tadeu era parente de Jesus, filho de Alfeus. Simão, o zelote, era político. Judas Iscariotes traiu Jesus e Judas, o sumo sacerdote, era religioso. Jesus chamou 12 apóstolos para que fossem seus discípulos. Jesus andou sobre a água. Em Marcos, capítulo 6, versículo 45, lemos: E havendo desembarcado, logo reconheceram quem era Jesus. E a essa região ousa dizer: Rabi, ensine-nos.
O que te sucedeu, pois, que chegamos a ter fome? Porque não trouxemos pão. Rabi, sabemos que não tens prazer em se dizer, dou-lhes que coma, mandando-lhes para a cidade. Jesus andou sobre a água, mas em João, capítulo 6, Jesus andou sobre a água do mar da Galileia. Estando Jesus no meio do mar, os discípulos ficaram assustados, mas Jesus acalmou a tempestade e andou sobre a água falando, Sou eu, não tenhas medo. Pedro, um dos apóstolos, ficou maravilhado. Senhor, se és tu, manda-me andar sobre a água até ti. Jesus disse para Pedro ir, e Pedro andou sobre a água até que começou a afundar. Pedro estava começando a afundar, mas clamou por socorro. Salvou-me, Senhor, estou perecendo. Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e falou, Ó pequena fé, por que duvidaste? Jesus ensinou com parábolas. Jesus ensinava usando parábolas. Para entender melhor, leia Lucas, capítulo 15, versículo 8-9. Assim, digo a vós, há mais alegria na casa de Deus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou o que, havendo ovelhas, partindo-lhe a 70, não se alegra tanto em encontrar a ovelha perdida, quantos os 79 que jazem bem, mas vai após a que se perdeu e a acha. Jesus usava parábolas para ensinar porque as parábolas são fáceis de lembrar. Jesus foi tentado por 40 dias e 40 noites. Jesus, após seu batismo, foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado por 40 dias. Em Lucas capítulo 4, versículo 2, encontramos esta passagem. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito no deserto, a fim de ser tentado por 40 dias e 40 noites. Jesus foi tentado por 40 dias e 40 noites para nos dar um exemplo a seguir. Ele nos deixou um exemplo para que sejamos fortes e resistamos às tentações. Jesus foi tentado pelo diabo em 3 ocasiões. Jesus usou a Bíblia, as Escrituras, para responder a cada tentação. Curiosamente, a Bíblia Sagrada diz que Jesus fez milagres, mas não curava todo enfermo. Por exemplo, em Mateus capítulo 13, Jesus curou um homem com uma doença de longa data. Jesus tocou o homem e disse, Eu o curo. Jesus curou o homem e o homem ficou curado. Todavia, em Marcos capítulo 6, Jesus não curou um homem que estava cego e que clamava por misericórdia. Jesus o repreendeu e disse, Ó cego pecador, és cego, para que eu cure-te. Jesus repreendeu o homem cego e não o curou. Curiosamente, em João, capítulo 5, Jesus curou um homem com paralisia. Jesus disse ao homem, Levanta a tua cama e anda. O homem ficou curado. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus amou Lázaro e via que sua irmã, Marta e Maria, queriam que ele voltasse para casa. Marta disse a Jesus, Senhor, se estavas aqui, não morreria meu irmão. Ou se, indo a Deus, mandasses que não morresse. Jesus respondeu, Lázaro, dorme, mas eu vou acordá-lo. Marta percebeu que Jesus falava do resgate da morte e disse, ressuscitou dentre os mortos. Maria ficou triste. Não, Marta. Não disse que, se acreditasse, veria a glória de Deus. Jesus foi para o sepulcro de Lázaro, chamou a voz, e Lázaro ressuscitou. Israel, as Escrituras nos contam que Jesus subiu aos céus. No dia da ascensão, Jesus reuniu seus discípulos e disse, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Após a ascensão, os discípulos ficaram reunidos com Maria, a mãe de Jesus, com os irmãos de Jesus e com os discípulos. De repente, 2 homens vestidos de branco se aproximaram e disseram, Varones, por que estáis reunidos? Pois que Deus, que Moisés e os profetas fez ressuscitar de entre os mortos. Atos 1:5. Jesus ascendeu. Israel, espero que tenha gostado deste vídeo. Deixe um comentário e compartilhe com seus amigos.
Não se esqueça de se inscrever para ser notificado toda vez que postarmos um novo conteúdo. Salam alaikum.